Bem-vindos todos vocês, minha saudação a todos vocês, bem-vindos ao Globo News Painel. Como sempre aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. O Brasil teve uma semana histórica essa semana que passou. Nós registramos as maiores, ou melhor, o maior conjunto de manifestações de rua da nossa história recente. É o tema desta edição. Nós vamos tentar explorar não só as razões de uma onda de protesto dessa magnitude, mas para onde ela nos leva. 3 são os nossos convidados aqui para discutir conosco a situação política e social brasileira. Eu começo a apresentação dos nossos participantes por um colega meu, pelo jornalista espanhol Juan Arias. Ele é também escritor, ele é o correspondente do jornal El País, é o jornal mais importante do mundo em idioma espanhol. Está conosco também Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor da PUC de São Paulo e também da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. O Pondé também é colunista, ele escreve no jornal Folha de São Paulo. Nosso terceiro convidado é um cientista político, é Murilo de Aragão, presidente da Arco Advice, consultoria política que tem sede lá em Brasília. Eu aproveito aqui esse instante para mandar minha saudação especial, realmente especial, a você, ouvinte da CBN, que nos acompanha todo sábado à noite aqui no painel. Juan, você entre os correspondentes estrangeiros é um dos que mais escreveram sobre a situação brasileira nos últimos dias. Alguns dos seus artigos foram reproduzidos também pela imprensa brasileira. E se eu posso resumir muito poucas palavras o que você tem dito, você expressa não tanto uma surpresa com o que está acontecendo, mas muito mais uma indagação. Por que demorou tanto tempo para que acontecesse? Na verdade, são 2 anos atrás, eu publiquei o primeiro artigo sobre este tema, que era por que no Brasil não existem indignados. Que nós discutimos aqui no Globo News Painel. Fizemos um programa para tentar responder a sua pergunta. Então, 2 anos depois, veio as pessoas na rua. Porque Brasil é um país muito vivo, é um país que nestes 10 anos deu um salto educacional, deu um salto econômico, deu um salto social. Eu estou falando que a diferença deste movimento com os outros, por exemplo, na Espanha dos indignados, é que, mentre na Espanha saem na rua a protestar por o que perderam, aqui saem na rua para pedir o que ainda não têm. É que eles acham que tem que ter, porque é um país rico, é um país que pode dar aos cidadãos uma vida de uma maior dignidade, com uma qualidade de vida melhor. Então eles têm essa exigência. Eu me sinto orgulhoso de que os brasileiros, ontem 300.000 pessoas no Rio, 100.000 Você está se referindo às manifestações da última quinta-feira. As manifestações de quinta-feira, que saem na rua para pedir coisas concretas. Queremos hospitais melhores, queremos uma educação melhor. Posso aproveitar essa provocação que você faz a todos nós brasileiros, na comparação que você usou agora com a Espanha? Eles lutam pelo que perderam, os brasileiros, Pondé. Essa é uma boa provocação do Juan, quase filosófica, sem nenhum trocadilho de mau gosto. É assim que você eventualmente caracterizaria o que você viveu esses últimos dias? Uma luta pelo que a gente ainda quer, não pelo que a gente está perdendo? Então, eu entendo o que ele fala no sentido de que na Europa, na Espanha, você estava acostumado a ter mais direitos sociais, resumindo um pouco esses direitos, e aqui no Brasil... Fora um estado de bem-estar social que o Brasil nunca viu. Um estado de bem-estar social que, na realidade, está envolvido como parte do problema que a Europa vive, certo? De custos, e aqui no Brasil a gente nunca teve isso. E daí eu entendo que essa ideia seria, portanto, aqui a gente está pedindo coisas que não tem lá. Nesse sentido, eu concordo com a ideia de que a gente está pedindo... A gente, quer dizer, parte do movimento, porque eu acho que aí a gente precisa pontuar algumas coisas. O grupo que começou o movimento pelo Passe Livre, há dias, entre eles, já apontava o descontentamento com o caminho que o movimento tomou. No entendimento deles, o movimento tomou um caminho conservador. E essa virada, digamos, à direita, como eles entendem, passou justamente quando o movimento passou a falar de corrupção. Quando o movimento se desfocou
da questão central, o movimento Passe Livre tem passe livre no metrô, reforma latifundiária na cidade, quer dizer, eles têm umas agendas muito concretas. E o movimento de rua brasileiro migrou para uma posição meio classe média. Eu quero escola, eu quero... Quero ética na política. Quero ética na política, não quero mais a corrupção. E isso foi entendido por eles como uma espécie de banalização à direita do movimento. Quer dizer, os tais direitos que o Juan falava, do ponto de vista desse núcleo mais ideológico do movimento, não é o caminho. Porque é um caminho muito vago. De certa forma, eu entendo. A gente para o país para a educação. Até quando a gente vai ficar parado para ter educação? Falando numa questão técnica do movimento. A gente volta a esses pontos também. Eu só queria ter a oportunidade de colocar o Murilo agora na discussão. Murilo vindo de Brasília. A gente vai entrar também nos aspectos políticos mais específicos. Murilo, estamos todos curiosos para ver qual é a sua visão da reação do mundo político a isso. Mas, em primeiro lugar, eu queria que você também reagisse a essa provocação inicial. Do que se trata, afinal? Bom, eu acho que, aliás, eu gosto de dizer, eu tenho certeza que é um movimento que começa com uma bandeira específica e que passa a ter uma agenda difusa, com vários itens, vários temas, e que congrega muitas insatisfações. Aquelas apontadas pelo Juan, específicas contra a corrupção, aquelas apontadas pelo Pondé, específicas com relação ao transporte público, há também com a qualidade dos serviços, há com a carga tributária, há com a corrupção, há com a ameaça da inflação. Existem vários temas que pressionam a conjuntura e favorecem a ocorrência das manifestações. Agora, o ponto central é que se não existisse o movimento do passe livre, nós não teríamos as manifestações. E se não existisse um tipo de repressão dura ao movimento do passe livre, provavelmente nós não teríamos a repressão. Consequência disso é que o mundo político está atônito, completamente atônito, porque evidentemente é um fato novo, é um cisne negro, né? É um fato inesperado e que tem profundas repercussões políticas e que pode até ser considerado, não digo num sentido amplo e hegemônico, mas uma espécie de despertar da cidadania, ou pelo menos um despertar de setores da cidadania. Juan, despertar da cidadania, um dos pontos que você levantou 2 anos atrás já, por que os brasileiros não se indignam. Você se arrisca a tentar antecipar em que tipo de movimento que esses protestos agora desaguam? Sim, eu acho que cada vez vai ser mais amplo, porque tem uma insatisfação de fundo, isso está claro. Aí eu perguntei a um médico, como você faria, como medicina, como medicamente, que este problema que está surgindo? É um vírus, é uma bactéria? Que aconteceu nas sociedades brasileiras que de repente ele foi uma coisa muito tremenda? É uma falência múltipla de órgãos. Ou seja, de instituições. E leva à morte. É todo que está, a um certo ponto, os brasileiros tomaram consciência de que tem uma deficiência das instituições, do mundo político, é a corrupção, é que os recursos não se gastam como deveriam ser. As pessoas têm que pensar também que os pobres, quando se fala que tem muita violência nestas manifestações, mas eu sou aqui 15 anos. Eu moro em um lugar pequeno, estou com pessoas que são relativamente pobres. Os pobres sofrem uma violência institucional contínua. Quando vão a um hospital estão horas, dias esperando para coisa. Quando vão os filhos à escola, depois de 6 anos, não sabem ler nem escrever. Quando tem a violência nas favelas que eles vivem... Mas então, é essa indignação que você detectou? Essa indignação total, eu acho que é uma insatisfação completa, mas eu acho que é positiva. É positiva no sentido que o brasileiro, por que tantos anos tinha isso e aceitava esta coisa? Porque agora tem mais consciência social. Eu falei que esta coisa, de alguma forma, o responsável é o Lula. É o Lula porque deu a este país en esos 10 anos uma subida de consciência e agora querem mais. Então, os pobres que não tinham nada
Agora tem uma geladeira, tem uma televisão, tem até um carrinho, uma moto, mas querem mais, querem que o meu filho vá na escola, que vá na universidade. Eu quero o que eu não teve, quero para o meu filho, não basta isso. Então, É interessantíssimo ver como os estrangeiros nos veem. O Juan Arias é um observador agudo da cena brasileira há muitos anos, como ele acabou de dizer, 15 anos olhando para nós, de fora para dentro. E quando a gente vê as manifestações de rua, não é exatamente a figura da pessoa pobre, pelo menos não naquelas instâncias razoavelmente organizadas, ao contrário, parece haver um consenso que há uma classe média. É uma classe média defendendo a si mesma, ou, para usar uma expressão que o Juan Arias acabou de utilizar, Pondé, há uma nova consciência social? Olha, eu acho que, primeiro, com relação aos pobres, que de fato sofrem violência institucional, se você conversar com pessoas de classe social mais baixa, elas estão reclamando muito. Aquelas que trabalham estão reclamando porque não chegam no trabalho, porque passam horas no ônibus. Então, o que não seria muito novo, muitos movimentos sociais são feitos por classes sociais mais altas, olhando para a classe social mais baixa. Às vezes até recusando, porque quando você ouve, vai descendo na pirâmide social, mais as pessoas falam coisas concretas. E os movimentos políticos sempre trabalham com noções abstratas de sociedade, do que a sociedade deve ser ou não é. Agora, com relação à classe média, não há dúvida, quando a polícia pegou pesado quinta-feira passada, no dia 13... Na semana anterior ainda, você disse. Dia 13. Não a quinta última, mas a quinta da semana anterior. Na quinta-feira 13 de junho, né? Quando a polícia pegou pesado e feriu muitos jornalistas, que são pessoas de classe média, média alta, isso ficou na cara da população, a população foi para a rua e abraçou o movimento. E deu ao movimento um grau de representatividade. Eu vejo, assim, o problema geral que está acontecendo, a minha pergunta, que eu acho incrível, assim, é como o Brasil demorou de perceber que existe uma crise de representação no país. Porque a democracia se move da seguinte forma, representativa. Você tem um núcleo pequeno aqui de pessoas que recebem a soberania, que pertence ao povo, isso é um mecanismo de representação. E o que essa falência de órgãos, que leva à morte, no sentido médico, quando você fala de falência de órgãos, o corpo está morto. Exato. Né? Essa falência de órgãos, que é o sentimento geral das pessoas de que não representa, o governo não representa, aí eu acho, William e colegas, eu acho que tem uma forte presença de um início de crise, inadimplência, morreu um pouco o sonho do Lula, sabe aquela coisa de que a classe C era uma grande classe, que está vivendo muito. Acho que tem um conteúdo econômico importante aí. Mas o que eu quero dizer é assim, esse problema de crise de representação, ela não pode continuar eternamente. Você não pode viver numa sociedade... Alguma coisa morreu. Tem que mudar. Deixa eu só pegar, vou só separar um pouco a questão, porque o que vocês colocam é muito amplo e muito profundo. Eu vou separar em dois pedaços. Tanto o Juan quanto você, Pondé, estabelecem uma situação geral, e eu vou usar uma figura de linguagem do Juan, quando diz o Lula é responsável por isso, porque ele é associado a um período no qual milhões de pessoas ascenderam a um outro patamar de consumo, e agora não é só consumo que elas querem um outro país. Você se refere, quando você acaba de dizer, a falta de representação para essas pessoas às quais o Juan se referia. Agora entra o cientista político. Existe, se a gente vê essa consciência social, vamos dizer, essa ambição de querer mais, por parte dessas classes emergentes, existe ou não alguma lealdade a quem se diz o responsável por elas estarem hoje numa situação melhor do que estavam há 10 anos, Murilo? Bom, eu vejo o movimento com forte influência da classe média, classe média alta. E esta classe média é que vem perdendo desde o Plano Real. É a classe média que não cresceu e não acompanhou em ganhos de renda e ganhos econômicos e financeiros o que aconteceu com as classes mais populares. Então, olha o movimento tem uma característica, ele é feito por estudantes de universidades federais, que quase sempre são vindos de classes mais abastadas. Não é um movimento da base da sociedade, não é, porque a agenda da base da sociedade é outra.
é outra. Eles ainda estão entrando no debate político. Eles ainda estão gostando Ou entraram, Murilo? Talvez seja a hora de perguntar. Não, entraram, é evidente que entraram, mas a gente discute aqui a questão da imprensa, 7 milhões de exemplares dia, uma mídia... Você está dizendo da imprensa escrita? E a própria televisão, que é basicamente entretenimento. Então não existe uma reflexão política aprofundada no Brasil. E eu sinto dizer, Juan, esse movimento não é um movimento de massa. Não é. Há uma visão romântica do que está acontecendo agora, que seja um despertar do país e que o país acordou para esse momento, mas isso ainda não está acontecendo. Evidente que o que está acontecendo é muito relevante. É evidente que quando se coloca 1 milhão de pessoas nas ruas, é muito importante. É evidente que há uma resposta de setores insatisfeitos com o establishment em geral, com a política, com a forma que a justiça opera, com a ineficiência dos serviços públicos e até mesmo com o patinar da economia. É uma agenda difusa, cheia de defeitos, não é ainda uma agenda que penetre na sociedade, no âmago da sociedade, principalmente nesses setores mais populares, que ainda estão chegando na festa. Vão chegar em breve a reclamar e querer melhores serviços. O que eu sinto é que, e também, outro ponto, o Brasil é um país de 35% de acesso à internet. Apesar de termos uma cobertura... Melhorou um pouquinho pelos números da semana passada, mas continua sendo pouco sim, na comparação internacional. Baixo. E outra coisa, por mais que a gente diga, tem 250 milhões de linhas telefônicas ativas, claro que a inclusão digital vai ocorrer pela telefonia celular, o número de smartphones ainda é pequeno. Quer dizer, então todo esse impacto do Twitter, das mídias sociais, é importante, mas não é universal, não é hegemônico e não é um fator que vai, de forma inexorável, transformar a política no Brasil imediatamente. É tão provocadora a afirmação que você faz que eu queria que o Juan respondesse. Vendo como você está aqui nesse papel, Juan, você é o nosso espelho lá fora. Será que você está vendo aquilo que talvez nós brasileiros não estejamos na situação de enxergar? O Murilo foi categórico, disse, Juan, não vejo ainda um movimento de massas. Não vejo um movimento de massa, mas em este momento a classe C e C de baixa estão aplaudindo o movimento. Eu gostaria que fizessem um sondeo. Uma pesquisa de opinião. Uma pesquisa de opinião para saber se essa classe C está aplaudindo ou está contra o movimento. E se está aplaudindo, vai entrar muito rápido. Qual é a sensação que vocês têm? Assim, é subjetivo isso? Eu não tenho posição para dizer, opinião para dizer que seguramente a classe C está apoiando. Pessoas que eu conheço da classe C, e eu conversei ao longo dessa semana, de fato, o que eu percebo é uma simpatia, isso eu percebo, o que o Juan fala, uma simpatia a respeito de que finalmente nós vamos prender os corruptos. Eu queria focar numa outra coisa. Eu olho um pouco para esse movimento no sentido um pouco mecânico. Eu acho que é uma crise de representação que não pode continuar indefinidamente, porque toda crise de representação política degenera, mas eu digo porque eu escuto pessoas da classe C falando porque está na hora da gente tomar nosso dinheiro de volta. A classe média, que ele diz, que eu conheço de sala de aula, essa classe média, média alta, ela fala de outra forma, porque a estrutura da educação, porque o problema do transporte. As pessoas da classe C que eu escuto, e eu falei com várias delas, é assim, esses políticos são ladrões, nós vamos derrubar o governo em Brasília. Classe C falando. Só que quando você pergunta, o que significa tomar o meu dinheiro de volta? É vago. O quê? Invadir um banco e ele pegar o dinheiro de volta? Prender o presidente da Câmara de Deputados e pegar o dinheiro do banco dele e trazer para casa? Então, eu sinto que a classe C, quando olha para isso, ela olha mais ou menos como se eu fosse tomar o dinheiro do meu cunhado que me roubou. Como ela não tem essa estrutura, não tem esse repertório, claro, de perceber que a questão política é uma questão institucional, mesmo que eu acuse um governante de corrupto, outra coisa é eu dizer, eu quero meu dinheiro de volta. Nós voltamos para esse ponto, Murilo. Acho que a questão é essencial. Que nós estamos há anos já, pelo menos uns 5, 6 anos, em boa parte desse tempo também aqui no Globo News Painel, tentando
achar qual é o comportamento político eleitoral, em primeiro lugar, mas em sentido amplo, entender o que essas classes emergentes pensam delas mesmas e do país onde elas vivem. O que você detecta quando você se debruça sobre a questão da classe C, os protestos de rua e a relação delas com o governo? Olha, eu concordo com o Pondé, concordo com o Juan, no sentido que a classe C, ela não desaprova os movimentos, né? Até porque os movimentos não são contra o Brasil, né? Não são contra a cidadania, não são contra o povo. Tem motivos óbvios, é evidente que reclamar da corrupção, a sociedade sabe que é um problema crônico do Brasil e quer acabar com isso. Quer que a justiça funcione melhor, evidentemente. Então eu vejo a classe C vendo com simpatia o debate que ocorre. Mas o que eu vejo também é que ela sabe, a classe C, que há 12 anos ou 15 anos atrás, ela estava completamente alijada do processo econômico. E ela pôde, nos últimos anos, desde o Plano Real, se inserir dentro do processo econômico. Então, ela vê com certa cautela, porque, no fundo, não há um interesse em derrubar o governo. Não há interesse em derrubar as instituições. Não há um interesse de se fazer uma revolução como ocorreu na Tunísia, na Líbia, ou como está ocorrendo agora na Síria. Há sim o interesse que o país funcione melhor, que os serviços públicos funcionem melhor. E é gradual. Não é um movimento contra o Estado de Direito, você Não diria? É um movimento contra o Estado de Direito. Como é que você vê de fora? No, exatamente, assolutamente não é contra o governo como instituição. Mas eles têm um rechazo, se diz em espanhol. Em português também, rechaçam. Rechazo desse mundo político, porque a classe C na televisão vê a seus políticos meter o dinheiro na cueca. Vê as imagens do prefeito que está lá com o dinheiro metendo da corrupção. Isso a classe C sabe. E uma classe C sabe que tem um trabalhador na obra, um peão que ganha R$700 e vê que o vereador pegado a ele, que não sabe, a vezes se não sabe escrever, ganha R$6.000, tem carro e motorista, tem pagada a gasolina, tem 6 assessores. Isso a classe C vê. Então, esse problema da classe C, ela vê muito problema da corrupção. Tinha um cartaz no último jogo de Espanha-Haití que falava: corrupção é também vandalismo. Deixa eu interromper vocês aqui, infelizmente estou chegando ao final do primeiro segmento do programa, a gente volta logo mais. Eu queria no segundo bloco explorar com vocês como é que vocês veem a evolução do que a gente viveu nessa semana que passou. Eu sei que a situação está evoluindo de hora para hora, mas eu vou pedir isso que vocês se arrisquem também a prognósticos e deem a visão de vocês de que jeito a gente vai, para onde.